circuitos. Digamos que você precisa interligar dois quadros, só que não tem ideia de como fazer isso. Logicamente, você deve estar pensando em derivar de um quadro para o outro, ou derivar o cabo de alimentação antes de alimentar um dos quadros. Ou seja, você pega o cabo lá do padrão, em algum ponto, cria uma caixinha de inspeção e ramifica ali para alimentar os quadros. Será que isso pode? Será que tem alguma coisa que permite? O que a norma fala sobre a derivação entre quadros de distribuição? Bom, turma, eu já adianto que eu não achei nenhum item especificando sobre a derivação entre QDCs na norma. Mas, como sempre, existem outros itens que nós devemos estar atentos, como, por exemplo, o item 4.2.5.1, que diz que a instalação deve ser dividida em tantos circuitos quantos necessários, devendo cada circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado sem o risco de realimentação inadvertida através de outro circuito. E também o item 4.2.5.3, que diz que devem ser previstos circuitos distintos para a parte de instalação que requer um controle específico, de tal forma que esses circuitos não sejam afetados pelas falhas de outros. Então, analisando esses trechos, o mais correto a se fazer seria instalar um QDG, um quadro de distribuição geral, próximo ao QM, que é o quadro de medição, ou seja, o padrão, e a partir dele sair com os circuitos para alimentar os QDCs que existirem na edificação. Assim, os cabos de alimentação eles saem do quadro de medição e vão para o QDG. E nesse QDG nós teremos as proteções para o QDC principal e para o QDC secundário. E de cada proteção seguem separado as alimentações para cada QDC. Observem também que o neutro ele é derivado nesse mesmo QDG, indo separado para cada quadro de distribuição. Mas aí que tá. A gente sabe que isso não é tão comum da gente ver nas instalações, tirando também que aumenta o custo. E, na minha opinião, não é necessário na maioria dos casos. Por exemplo, uma casa de 2 pavimentos. É mais fácil você chegar e alimentar um quadro e depois alimentar outro, do que vir com 2 circuitos separados. Só que aí, pensando ainda no que diz a norma, quanto às derivações, nós temos mais uma opção. Essa segunda opção é a mais usual, inclusive foi o que eu fiz lá no Hosting Office. Do QDC principal, sai a alimentação para o QDC da casa de máquinas, da piscina, e dali também derivei para o QDC da área de churrasco. Os cabos de alimentação saem do QM e vão para o QDC que fica na casa principal. No QDC principal existem 2 disjuntores separados para fazer a proteção geral de ambos os quadros secundários. Um disjuntor bipolar de 25 A e cabo 4 mm² para o QDC da casa de máquina e outro disjuntor agora bipolar de 32 A e cabo 6 mm² para o QDC da área de churrasco. A partir deles, aí eu crio a alimentação de cada um dos respectivos quadros de distribuição secundários. Novamente, reparem que saem 2 cabos de neutro, indo um para cada QDC. Tem o cabo de aterramento também, só que logicamente derivando no barramento de terra. Então eu posso derivar ele em pontos de inspeção também. Bom, as 2 opções mostradas acima atendem à norma, mas é importante saber que qualquer uma que seja a sua opção, é necessário manter a coordenação e seletividade conforme está no item 6.3.6 da NBR 5410. E coordenação e seletividade nada mais é do que isso que eu mostrei para você. Você escalar os circuitos, você colocar eles de forma coordenada e separar e selecioná-los. Então não tem como, por exemplo, sair com um cabo só de alimentação do meu quadro de distribuição na roça, indo para outro quadro e fazer uma derivação ali. É bom que eu saia com os circuitos separados, com os circuitos distintos do quadro principal, tá? Mas aí vem um detalhe importante nisso tudo, Por que eu considero a primeira opção a mais correta, apesar de ser menos usual? Olha o que pode acontecer na prática lá no Hosting Office. Digamos que eu empresto o Hosting Office para o Charlão, por exemplo, passar o fim de semana com a família dele lá. Como existe a área de churrasco, tem banheiro, tem quarto, é tipo uma casa de hóspede, eu não entrego a chave da casa principal para ele. Ele só vai usar minha área externa, com piscina e tudo. Só que para e pensa comigo. Digamos que aconteça algum problema e faça a proteção geral, por exemplo, de dentro da casa, ou até mesmo aquele circuito geral dentro da casa atuar. Pode ser o disjuntor geral ou até mesmo aquela atuação de um DR, por exemplo. E aí, o que vai acontecer? Charlão e a família teriam que voltar para casa sem aproveitar o final de semana. Afinal, o quadro principal está dentro da minha casa, que vai estar fechado. Eu não emprestei a chave para ele. Enfim, não é o caso, porque se um dia eu emprestar o sítio para ele, eu vou liberar todas as chaves, Mas vocês conseguiram entender o porquê essa regra da coordenação e da seletividade? É isso mesmo. A norma simplesmente determina as regras, mas ela não menciona detalhadamente como nós devemos executar a instalação. Por isso que nós, profissionais, aqui devemos saber
interpretar o que está sendo recomendado na norma, tá bom? Agora você deve estar pensando, André, eu não poderia derivar um cabo da mesma seção do ramal de alimentação que chega no seu quadro, que vem do padrão e alimenta o quadro principal, para fazer a alimentação de outro quadro? Bom, raramente você terá a carga individual de dois quadros iguais à carga instalada no seu padrão. Então é meio que jogar dinheiro fora. Por exemplo, fazer uma derivação de um cabo 16 mm da alimentação do QDC principal com outro cabo 16 mm para alimentar um quadro secundário, que talvez precise de uma alimentação de 6 ou 10 mm, que nem é o meu caso lá. É meio que jogar dinheiro fora, eu poderia usar cabo 6 ali. Então era só botar um disjuntor antes. Por isso, o primeiro exemplo mostrado de separar as alimentações e, lógico, as proteções gerais desses circuitos ao longo da instalação, após o padrão de entrada, faz mais o sentido, né? Você só tem que analisar a necessidade de estar gastando tanto cabo elétrico assim. Então, numa casa de 2 pavimentos, como que ficaria? Você chega, alimenta o quadro que está, por exemplo, no nível térreo, no piso térreo, coloca um disjuntor de proteção dentro desse quadro e leva a alimentação para o quadro secundário que está no outro piso. Logicamente, você pode ter até maior carga instalada no pavimento superior do que no inferior, mas nunca que a carga instalada no quadro de cima vai ser maior do que o de baixo, porque o de baixo é o seu quadro geral. Então, dentro de uma mesma casa, você pode estar fazendo, você não teria que vir com circuitos separados lá do padrão. Eu quero te fazer um convite agora. Nós decidimos abrir algumas vagas para o curso de eletricista profissional com uma condição para lá de especial para você. Lá dentro do curso, né, você vai aprender o passo a passo completo de como iniciar a montagem de um quadro e como terminar essa montagem também de uma forma simples, de uma forma fácil. Você vai se tornar um verdadeiro expert em quadro de distribuição. E para quem ainda não faz parte do meu treinamento chamado Eletricista Profissional, você não perde mais tempo não. Por que você não está lá? Vai aparecer um quadradinho aqui embaixo, ó, você clica nele e confere o método exclusivo que eu criei para transformar pessoas comuns em eletricistas profissionais de verdade. Vocês sabem, né? Eu não fico enrolando nas explicações, a gente vai direto ao ponto e mostra como é que ganha dinheiro prestando serviços elétricos de uma maneira profissional e com qualidade para o seu cliente, tá bom? Ao lado, ó, tem mais vídeos sobre dicas e ideias criativas da nossa área. Clica aqui, ó, e assista um pouquinho mais, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!